Olá! Começa agora o Telejornal Social Comunitário de Inclusão Cultural, um projeto com o apoio do Governo de São Paulo e com o patrocínio do Enxuto Supermercados. No programa de hoje você vai ver: Gazeta e TV Jaguari distribuem brinquedos para alegrar o Natal de crianças carentes. O documentário A História da Cidade Universo se tornou um presente para o povo de Cosmópolis. O quadro Educação em Foco com o tema Os problemas familiares prejudicam o aprendizado da criança na escola? Agenda cultural e uma reportagem especial sobre os dependentes químicos e as festas de fim de ano. Tudo isso você confere agora no Telejornal Cultural. Como de costume, a Gazeta de Cosmópolis e a TV Jaguari entregaram brinquedos de Natal para crianças carentes da cidade de Cosmópolis. Neste ano, a distribuição foi feita no bairro Parque Ester 2. Muitos brinquedos foram arrecadados na campanha de final de ano através da doação da população. A atitude que traz alegria ao Natal de quem não havia ganho nenhum presente. Todo ano a Gazeta e a TV Jaguari elas realizam juntas algumas campanhas, como a campanha do agasalho no inverno, a campanha do brinquedo no mês das crianças. E logo após a finalização da campanha dos brinquedos de outubro, a gente começa a produzir a campanha do Natal Feliz. A gente arrecada os brinquedos e posteriormente a gente faz as doações das crianças carentes. Nos anos anteriores, a Gazeta e a TV Jaguari doavam os brinquedos para as entidades que prestam assistências às crianças carentes aqui do município. Esse ano a gente pretendeu fazer uma coisa diferente. Pegamos os brinquedos e fomos entregar diretamente às crianças. A entrega foi feita lá na Praça da União, que fica no bairro Parque Ester 2 aqui da cidade, onde existem muitas crianças carentes. As crianças eles ficaram muito contentes com o recebimento dos brinquedos. A gente pegou, dividiu entre brinquedos de meninas e meninos e foi fazendo a distribuição. Para eles, muitos deles, a única coisa que eles receberam nesse Natal, acredito que tenha sido essa doação que a população fez na campanha que a gente entregou lá. Também nesse dia a gente entregamos balas, pirulitos, inclusive recebemos a ajuda de uma loja de brinquedos aqui do município, a Mega Lojão, e fizemos toda essa distribuição. Arrecadamos também um computador seminovo que criou bastante expectativa nas crianças, todos eles queriam ganhar aquele computador. Distribuímos alguns números e fizemos um sorteio. E quem ganhou foi um menininho de 8 anos que mora lá no bairro. Ficou muito contente, a gente foi na casa dele, levamos o computador lá. E assim foi a campanha, foi a entrega, foi bem legal. As crianças do bairro estavam esperando pelos brinquedos no momento em que a equipe da Gazeta de Cosmópolis e da TV Jaguari chegaram. Elas estavam esperando, assim, tinha bastante crianças, elas estavam bem ansiosas até. A maioria já saíram brincando, tinha umas que queriam ter mais brinquedos, mas assim, a quantidade que a gente tinha não era assim, suficiente para dar até mais de um para todos. E é algo que acho que deveria continuar tendo sempre, né? Não só em datas especiais. A Gazeta e a TV Jaguari agradecem a todos que colaboraram com a campanha do brinquedo Natal Feliz 2012 e também a Mega Lojão, que doou balas e pirulitos para serem distribuídos. Com certeza, o Natal dessas crianças foi mais feliz por sua causa. A Ronda Ostensiva Municipal, mais conhecida como Romo, também realizou a entrega de brinquedos, balas e doces para crianças carentes na véspera de Natal. A caravana passou por vários bairros do município e pôde contemplar diversas crianças. A partir de hoje, o Telejornal Cultural dá início a um novo quadro, chamado Educação em Foco, apresentado pela psicopedagoga Rosana Sass. Olá, amigos. Meu nome é Rosana, como já apresentada. Vamos iniciar o quadro Educação em Foco, um quadro que vai permanecer por algumas semanas. E o tema de hoje, os problemas familiares prejudicam o aprendizado da criança? E como? Afeta emocionalmente. Afetando emocionalmente, com certeza vai afetar em várias outras áreas na vida da criança. Que tipo de problemas são esses? Vários os problemas. A criança pode se fechar, a criança pode se negar a aprender, a criança pode apresentar dificuldades no aprendizado, porque o processo de assimilação fica bloqueado por vários problemas. O que os pais podem fazer para não envolver os filhos no problema dentro de casa? Existe alguma maneira dos pais aprenderem com outros profissionais? Com certeza.
Quando existir dentro de casa um problema entre os pais, naturalmente isso vai atingir as crianças. A ajuda de um profissional nesse caso é fundamental. O profissional ele vai saber orientar os pais, primeiro os pais, porque a criança nisso tudo, ela está passando por aquilo e ela nunca pediu por isso. Ela nunca pediu para passar por isso. E o profissional ele vai orientar os pais de como agir, quais as atitudes que eles vão tomar, os comportamentos que eles vão ter, como agir com a criança. É ideal que se procure um profissional. Existe algo que a criança pode fazer para não ser prejudicada por esses problemas? Não. O que a criança vai fazer se ela não tem culpa e ela está aí no meio de perdidinha? Por quê? O problema não é dela, o momento não deveria ser o dela, a responsabilidade é dos pais. Então, a criança, infelizmente, não pode fazer nada, mas tem que ser feito alguma coisa pela criança, sim. Isso sim. É importante explicar aos filhos o que está acontecendo, como e por quê? Olha, isso depende bastante. Por quê? Dependendo da faixa etária da criança, se a criança é muito pequena, vai se explicar o quê? Que os adultos não estão se entendendo? Que os adultos estão brigando por isso, por aquilo? Porque para a criança tudo é muito simples. Inclusive, se nós, adultos, agíssemos e pensássemos e permanecesse em nós o lado criança, o mundo com certeza ficaria bem melhor. A criança ela não tem conflito, então tudo ela resolve de maneira simples. Quem complica são os adultos. E os pais, numa situação dessa, tem que pensar muito. Primeiro, porque a criança não pediu para nascer. A criança não pediu para vir ao mundo. Quem escolheu e quem decidiu foi os pais. E quando os pais ou dois adultos tomam uma atitude, uma resolução dessa, eles têm que pensar bem, que aquele serzinho que eles estão criando não tem culpa dos conflitos que existem dentro deles e que é obrigação dos dois educar as crianças com carinho, com amor e principalmente com respeito, porque para mim carinho, amor, atenção resume-se em respeito. Não é porque a criança é pequena que ela não entende. Ela entende sim, e no fundo, se a gente perguntasse a ela se ela queria estar passando por aquele momento, com certeza ela iria dizer que não. A responsabilidade de um pai e de uma mãe é muito grande. Um especialista vai ajudar, principalmente, não só a criança, mas esses dois adultos que resolveram colocar um filho no mundo e que devem, se não sabem até então, aprender a contratá-los e respeitá-los. Até a próxima. Na volta do intervalo, o Telejornal Cultural te deixa a par das vagas de emprego aqui na região de Cosmópolis. Não saia daí! Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS.
Algumas feridas não se tornam apenas cicatrizes, ficam marcadas na alma por toda a vida. Hoje o Telejornal Cultural te informa sobre as vagas em aberto na usina açucareira Ester, aqui em Cosmópolis. As vagas são para as seguintes funções: estagiário de controladoria, estagiário de informática, coordenador de fornecedores, coordenador de manutenção de frota, técnico em suporte, mecânica de máquinas agrícolas, mecânico diesel e tratorista. Os candidatos devem entregar o currículo na recepção do RH, por correio ou via e-mail. Em caso de dúvidas, o telefone para contato é 3872-9131 ou 3872-9120. Um videodocumentário sobre a história do município de Cosmópolis foi produzido para explorar a história da cidade através das memórias de alguns moradores. O DVD, intitulado como A História da Cidade Universo, começou a ser distribuído gratuitamente à população no último dia 22. Ao todo, são 18 entrevistados que trazem aos espectadores um pouco de suas lembranças. Olha, eu achei esse DVD muito bom, posso dizer assim, de minha maneira histórica, né? Achei muito fantástico o DVD, que foi feito assim, com muita qualidade. Eu achei que tem o som ótimo, a imagem ótima e a história também, os personagens, as pessoas que foram entrevistadas foram muito bem. Gostei muito, fez um resgate assim, da história de um tempo, acho que vai até 1970 por aí, eu achei muito bom. Moradores de Cosmópolis falam sobre a importância de a cidade ter um DVD histórico como esse. É uma importância assim sem limite, porque quem viveu essa história, né, quem pode falar alguma coisa vai recordar, quem não viveu vai ficar sabendo de muita coisa, como que surgiu Cosmópolis, né? Qual os elementos que fizeram com que essa cidade caminhasse, enfim, é um documento que realmente vai ficar assim para sempre, né, na memória do cosmopolitano, e vai ficar também assim registrado, né, para todo sempre a história da nossa cidade. Seu Rodolfo foi funcionário público da cidade por muitos anos e carinhosamente guarda fotos e outros objetos da história do município. É tão gostoso você ter participado, né, de tanta coisa de Cosmópolis, que hoje você olha para trás e com orgulho você fala, olha, tem um pouquinho de mim aí, aqui, não é? Ali, acolá, enfim, a gente participou de muito dessa história de Cosmópolis, então a gente fica muito contente, satisfeito. Queria parabenizar, né, a TV Jaguari, a Gazeta, não é, por esse trabalho que realmente vai ser significativo para a história de Cosmópolis. E a gente não pode esquecer, né, é uma frase assim muito conhecida, mas ela é muito atual, né? Um povo sem memória é um povo sem história. Com quase 18 horas de entrevistas em material bruto, o documentário foi produzido durante 5 meses. O recorte da história da cidade tem a duração de 101 minutos. Um dos autores do Hino de Cosmópolis comenta sobre o DVD e a história da Cidade Universo. Eu quero dizer assim que o documentário é um grande presente que Cosmópolis ganhou. Eu já estou aqui há 30 anos, a gente sempre participou assim, de iniciativas que pretende perpetuar a memória da cidade, né? Eu sempre lembro de uma música da Alcione que diz: todos cantam a sua terra, e eu também vou cantar a minha. Os poetas, né, quando se referiam às suas terras, né, fala do amor, do encantamento que sente pelo lugar que eles moram, né? Então, para mim, cantar as alegrias de Cosmópolis, as belezas de Cosmópolis, o encantamento que eu sinto por Cosmópolis, eu achei assim muito emocionante. Eu confesso que quando vejo aquele trecho, né, me dá assim uma sensação do dever cumprido como pessoa, sabe? De convocar uma cidade ao amor, convocar uma cidade para o encantamento do lugar onde ele mora. Outra remessa do documentário será entregue no início de 2013, em virtude da paralisação na impressão dos DVDs por causa do período das férias de fim de ano.
No próximo bloco, você vai ver uma reportagem especial sobre os perigos das festas de fim de ano para quem é dependente químico. Voltamos já! Quando o governador anuncia que o estado vai investir alguns milhões ou até bilhões de reais, você já se perguntou de onde sai esse dinheiro? Você sabia que existe um orçamento que o estado estabelece para cada ano? Entenda agora o que é orçamento, de onde vem o dinheiro aplicado pelo governo para a realização de obras e serviços e como exatamente ele é distribuído. O orçamento explica de onde vem cada recurso que o Estado vai usar ao longo do ano e em que setor ele será aplicado. Ele é proposto pelo governo, discutido com a população em audiências públicas realizadas em todas as regiões administrativas do Estado e debatido e aprovado por todos os deputados estaduais da Assembleia Legislativa antes de ser sancionado pelo governador. É dividido em receitas e despesas. A receita é o dinheiro que entra. No caso do Estado, podemos citar o dinheiro de impostos, renda de empresas públicas, financiamentos firmados em contrato com bancos, empresas e com o governo federal. Já as despesas são as contas a pagar. O dinheiro dos salários, investimento em novas obras, criação de novos programas e melhorias para os que já existem. Confira algumas atrações que estarão acontecendo nos próximos dias. No dia 30 de dezembro acontece o show Aos Contrários, no Sesc de Campinas. O evento começa às 16h30 e é inspirado no amor contemporâneo. A entrada é gratuita. A Companhia de Teatro Sotaque de Campinas realiza o projeto Férias no Bosque, uma opção de lazer e cultura para as crianças durante as férias escolares de janeiro. As atividades ocorrem no Bosque dos Jequitibás, de 5 a 31 de janeiro, sempre de terça a sábado, às 15h30. E aos domingos, a partir das 11h16. A programação da 15ª edição do Festival de Férias do Teatro Amil, no Shopping Parque Dom Pedro, reúne 6 diferentes espetáculos. A comédia romântica A Vida em Rosa, com Fabiana Carla, estreia no dia 4 de janeiro, às 21h, no Teatro Amil, em Campinas. A peça fica em cartaz até o dia 24 de fevereiro. Os ingressos variam de R$ 50 a R$ 70. Reestreia no dia 10 de janeiro, no Teatro Amil, o show de stand-up mais aclamado pela plateia campinense, a comédia em preto e branco, com Rodrigo Capella e Marcelo Marrom. O espetáculo acontece até o dia 28 de fevereiro e o preço dos ingressos varia entre R$ 30 e R$ 40. O período das festas entre o Natal e o Carnaval geralmente é visto como a melhor parte do ano para muitas pessoas. No entanto, o quadro é totalmente invertido para um dependente químico em recuperação. Eu estava numa festa com os familiares da minha namorada, né? E pra mim foi fácil ouvir, né? Toma só um gole que não vai dar nada, né? E depois de um gole eu precisei fumar um cigarro. Daí foi onde que, com a minha mente alterada, eu já fui atrás da minha droga de preferência. Me senti mal com isso, né? Me senti mal com isso, porque foram, digamos, 10 meses perdidos, né? Já usei crack, já usei cocaína, maconha, mas minha droga de preferência é a cocaína. Devido às comemorações de Natal, Ano Novo e Carnaval, muitas famílias, para não deixarem os dependentes químicos isolados da festa, oferecem um copinho de bebida alcoólica ao paciente em recuperação. Esse pode ser o passo inicial para uma recaída. O uso de substância química no final do ano, né, o uso abusivo de substância química, causa por causa das datas festivas, né? Isso atrai muito o jovem, o dependente químico, ao uso, porque existe uma forte tendência, sabe, ao uso. Por exemplo, as festas, confraternizações que eles vão, e não existe um controle, porque muitas vezes o álcool também é droga, sabe? E eles começam com álcool e o álcool acaba indo para outras drogas mais pesadas, sabe? Substituindo, né? Então, dentro disso daí, as datas festivas é uma data que se tem muito se vigiar, muitas vezes evitar lugares, pessoas e coisas. Principalmente nessas épocas de festa, né? No final de ano. Todo mundo comemorando, todo mundo bebendo, né? Todo mundo se divertindo, né? E as famílias geralmente ficam com dó, né? Para quem não conhece, para quem não entende do problema,
fica com dó. E aí, meu, estoura champanhe, todo mundo bebendo cerveja, né? E o cara tá ali tomando um refrigerante só. E isso aconteceu comigo, é uma experiência que aconteceu comigo, dentro da minha casa, né? Já tive 4 internações. E dentro da minha família, justamente nessa época de final de ano, eu com muita dificuldade, minha família não frequentava de grupo, só eu fiquei internado na época, eu conhecia o processo, né, de recuperação, eu sabia o que eu tinha que fazer. Mas só que você ali, sozinho, no meio de um monte de pessoas que estão bebendo, estão se divertindo, e você que já fez, né, um dia já foi dessa forma, você está ali no meio dessas pessoas tomando só refrigerante, você se sente meio perdido. Né? E aí, às vezes, chega uma pessoa, um parente, um tio, uma tia, que nem aconteceu comigo, chegou uma tia para mim e falou, olha, se você souber controlar, era tudo que eu precisava ouvir. Se você souber controlar, se você tomar uma cerveja só, 2 cervejas, 1 copinho, 2 copinhos, você não vai ter problema. Né? E eu, né, como eu sou um bom manipulador, né, como um adicto, como dependente químico, já racionalizei verdadeiros absurdos. Né? Naquele momento lá era tudo que eu precisava ouvir. E ela falou uma vez, na segunda vez, na terceira vez eu já cedi. Essas pessoas que estão em recuperação na rua, elas começam a voltar a padrões de comportamento adictivos. O que quer dizer adictivo? Começa a ser, ele aprende uma nova maneira de viver com conceitos de honestidade, responsabilidade, mente aberta, boa vontade. E de repente essa pessoa começa a voltar a ter esse comportamento, ser desonesto, contar pequenas mentiras, ser irresponsável. Então, para ele ir para uma droga, é questão de esticar o braço. A recaída é bem antes do uso. O uso é só consequência. Mas normalmente eles começam pelo quê? Pela droga lícita, que é o álcool. O drama vivido por dependentes químicos nessas festas muitas vezes passa-se despercebido enquanto o restante da família ou dos amigos estão comemorando. E quando eu saí da minha primeira internação, eu recaí foi num tempo de festa. Eu saí daqui em fevereiro, no carnaval, e foi que eu recaí. Eu fiquei um mês limpo. Aí começou as festas lá e eu fui sair pra festa com os meninos pra praia. No primeiro e segundo dia eu fiquei tranquilo. Aí já no terceiro dia eu já comecei a beber e tal. Aí já recaí, que bebida é uma droga também. Aí eu já recaí na bebida e depois disso aí comecei a usar outros tipos de droga. Minhas drogas de preferência e tal. Nesse vai e vem de recaídas, o dependente acaba perdendo não somente a saúde, mas tudo o que tem na vida. Que um cara que nem eu, já tem 17 anos, já não tem mais nada na minha vida. Eu não tenho minha mãe, não tenho meu pai, eu tenho meu irmão que já é usuário, tenho minhas tias, mas minhas tias já têm as vidas dela formadas. E elas, pela uma certa liberdade, pelo que eu já passei na minha vida, tudo pelo que eu já aprontei com eles não me aceitam, mano. Me aceitam assim com uma certa liberdade de casa, certinho, pra mim passar uns 3 dias, 4 dias, mas pra mim morar realmente ali dentro, ele não me aceita. A família é um dos principais apoios para o dependente em recuperação, mas também pode ser a perdição. Por isso, ela precisa saber como lidar com o adicto. Esse trabalho nosso de dependência química, ele é bastante complexo, né? Porque uma vez que você interna uma pessoa, a pessoa faz um tratamento e a família tem que acompanhar esse tratamento, é muito importante. Então, é muito mais importante, eu digo até, a família acompanhar, né, e fazer um tratamento por fora, um grupo de autoajuda por fora, do que talvez até muitas vezes o paciente, né, fazer a parte dele, fazer o tratamento dele. Por quê? Porque quando o paciente, o dependente químico, quando ele terminar a internação dele e tiver que voltar para a casa dele, ele vai ter que lidar com várias situações difíceis. E a família, muitas vezes, a maioria das vezes, as famílias estão despreparadas para recebê-lo de volta. Uma boa maneira para um adicto não sofrer uma recaída é ficar longe dessas festas ou próximo de alguém que ele possa se apoiar. Manado. O que quer dizer essa palavra manado? Sempre com alguém próximo que esteja o propósito de recuperação, sabe? Nos grupos de autoajuda, sabe? Nós temos apadrinhamento. São pessoas de mais tempo de sobriedade que cuidam dos mais novos,
sabe? Ou, por exemplo, os próprios familiares, que de repente, porque os familiares também começam a ter um entendimento um pouco da dependência química, eles começam a entender qual que é o processo do dependente químico, como que eles convivem com isso, e eles podem estar nos ajudando, porque se eu não passar com outro manado, com outras pessoas que têm o mesmo problema que eu, com as pessoas que entendem a dificuldade, com certeza eu vou voltar ao uso. Porque se eu for passar com pessoas que não têm um conhecimento, não têm um entendimento, que está lugar de ativa, que a gente fala, por exemplo, se eu vou para um lugar que só tem bebida e só tem droga, com certeza eu estou botando a minha recuperação em risco. O tempo de festas também é o período em que as clínicas de reabilitação mais recebem pacientes. Em época de final de ano, época de Natal, Ano Novo, o mês de dezembro, mês de férias, mês de janeiro, até fevereiro, o próprio Carnaval. Esses são os meses que são os meses cruciais, que são os meses das festas. Com o desejo de cura e o auxílio dos familiares e amigos, os dependentes químicos em recuperação poderão vencer a doença e ter uma vida digna. Hoje, graças ao grupo de apoio, o grupo de autoajuda, meus familiares, me dá uma bagagem que eu posso viver bem sem precisar usar droga mais, com qualidade de vida. Isso que é a grande essência da recuperação. Hoje eu me encontro há 5 meses e algumas horas. Mas graças a Deus hoje eu estou bem, me encontro bem hoje. Eu não tenho nada que reclamar, muitas vezes eu fico reclamando, me martirizando, mas é o momento que eu tenho que agradecer, que eu estou aqui dentro, que eu estou vivo, que eu tenho uns companheiros que gostam de mim e que quer ver meu bem. E acho que foi Deus, né? Minha mãe pedindo em oração, minhas irmãs. E é muito difícil, assim, ter uma segunda chance, assim, né, cara? Toda a equipe do Telejornal Social Comunitário de Inclusão Cultural deseja a você um ótimo 2013. Por hoje é só. Nos encontramos no próximo sábado a partir do meio-dia. Tchau!